Olá pessoal, tudo bem? Eu, mais uma vez, Dr. Eduardo Garcia Campos, de volta aqui no nosso programa, na rádio RGC News. E nesse dia vamos entrevistar aqui o amigo Dr. Rogério França, advogado competente, criminalista. Dá um alô pro pessoal aí, os ouvintes e os telespectadores da rádio RGC News, Dr. Rogério França. Boa noite, doutor Eduardo. Um prazer enorme voltar aqui mais uma vez, participar desse programa descontraidamente. Nós estamos aqui para tirar as dúvidas e responder aos nossos telespectadores as questões que todo mundo tem. Sempre todo mundo tem uma dúvida. Então nós estamos aqui para isso. Obrigado mais uma vez pelo convite. Doutor Rogério França, vamos entrar direto no assunto. A gente aqui costuma fazer as perguntas que os nossos ouvintes aqui, nossos telespectadores, eles mandam pra gente. Então é o seguinte, a primeira pergunta vem de um pai que diz o seguinte: olha, eu tenho um filho de 16 anos e eu acho que o meu filho está usando drogas. Se o meu filho for preso, o que acontece? Como funciona? Ele com 16 anos, pego com droga, como é que funciona isso? Então, doutor, aí é uma pergunta complexa por causa da idade, né? Se ele tivesse acima de 18 anos, praticamente seria o mesmo rito. Mas como ele é menor de idade, então ele vai sofrer algumas coisas que o direito vai diferenciar pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então o menor de 18 anos, ele, por exemplo, não é preso. Esse termo prisão cabe para maiores de idade, a maiores de 18 anos. Os menores são apreendidos e também eles não cometem crime. Aqui seria o crime, por exemplo, de posse. Se ele está usando drogas, se aquilo for para consumo próprio, então ele seria aí em curso no artigo 28 da Lei 11.343. Tá? Então seria assim, se fosse maior de idade. Como ele é menor, ele sofre um ato infracional. Ele comete um ato infracional. Então as nomenclaturas mudam, mas na prática acontece a mesma coisa. Mas vamos supor, doutor, que esse jovem tivesse 18 anos, tá? Só para a gente caminhar e explicar um pouco mais. Se esse jovem tivesse 18 anos e fosse pego com drogas para uso próprio, como nós já falamos aqui, hoje a Lei 11.343, ela sofreu o que a gente chama de despenalização. Antigamente, pela antiga lei, o artigo 16 da Lei 6368, esse jovem seria preso e ele sofreria uma pena de detenção ao final do julgamento. Hoje não acontece mais isso. Quem for pego com drogas para uso próprio sofre uma repreensão do juiz, pode sofrer uma internação compulsória, pode também ser obrigado, né, a trabalhar, fazer uma prestação de serviço à comunidade. Então isso vai depender se ele for reincidente, mas geralmente quando é, né, réu primário, que a gente chama, então ele vai sofrer uma repreensão do juiz. Tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte: a criança sai da escola e alguém fez ali alguma denúncia que aquele aluno está portando droga. A polícia, por ele ser menor, pode pegar a mochila dele, abrir a mochila? Como é que funciona isso? Então, mais uma pergunta complexa, né? Envolvendo menor. Sempre quando envolve menor, há uma diligência especial, mas pode sim. Até porque aí nós vamos estar falando na fundada suspeita que o artigo 240 do Código de Processo Penal diz. O policial, ele não pode simplesmente, por querer, sem motivo nenhum, parar as pessoas na rua e revistá-las. Não pode. O código diz em fundada suspeita. Então, se há uma denúncia de que aquele jovem ou aquele adolescente, tá, está portando droga na sua mochila ou na sua roupa, o policial pode chegar sim, revistá-lo e, caso encontre, será no mesmo rito que nós falamos agora há pouco, será levado para a delegacia. Vamos supor que a gente também trabalha na área educacional, que alguém faça uma denúncia que um jovem esteja na sala de aula e esteja portando droga dentro da sala de aula. A polícia pode entrar na hora da aula e revistar ali com os colegas ali, aquele jovem? Como é que funciona isso? Então, legalmente, doutor, legalmente, quem está cometendo crime
né? E não importa, a polícia ela tem que agir. Inclusive, nós já vimos casos, eu vou aqui usar um exemplo muito, né, nacional. O BBB, por exemplo, já aconteceu da polícia entrar dentro, não com as câmeras ligadas, mas a pessoa lá dentro e a polícia adentrar e fazer uma prisão em flagrante. Então, ou mesmo cumprir o mandado de prisão. Então, em tese, pode. Mas o que reza a boa, né, a boa educação e também a proteção em relação às outras crianças e adolescentes? Então, o policial deve comunicar a diretora, deve esperar acabar a aula, chamar o jovem, chamar aquele jovem à diretoria e na frente da diretora ou a professora efetuar a revista e, caso ache, comunicar aos pais. Com certeza. Porque juventude não é fácil. Essa molecada dela não é fácil. Pode ser que faça lá vamos supor, uma denúncia, né, para a polícia, o 90, só a fim de promover um bullying, uma brincadeira, porque a molecada hoje em dia não é fácil. Como é que funciona o policial? Como é que ele deveria agir também nessa parte? Com prudência? Tem fundada a suspeita? Não tem? Ele deveria saber quem é que está fazendo essa denúncia, quem é que está ligando? Como é que funcionaria isso? Então, doutor, geralmente essas denúncias, elas vão chegar através do Disque Denúncia, por exemplo, ou o próprio 90 da Polícia Militar. Então, o policial que receber essa denúncia, na delegacia, isso é filtrado, isso realmente passa por um filtro, para a gente saber se a gente chama de informações A1, A2, se aquela informação ela tem veracidade, se ela é cabível, se não é. Enfim, infelizmente tem os trotes que nós conhecemos. Muita gente liga para a polícia, para o bombeiro, para passar trote. Inclusive, isso é crime, não pode. Então, devemos ter cuidado. Então, o policial, ele vai filtrar essa informação. Não é porque alguém fala, acusa, e a pessoa vai lá e vai cometer, às vezes, um abuso de autoridade ou um constrangimento com aquele jovem, com aquela menina ou menino, enfim. Então, o policial, ele é treinado para isso, ele aprende essas noções, né, lá na academia de polícia, para que ele haja com toda a cautela. O policial, ele pode pegar aquele jovem e conduzir à delegacia, sendo menor? Então, doutor, pode sim. Aí nós vamos falar de adolescente. Criança também, de 0 a 12, incompleto, o estatuto ele trata como criança. E essa criança, ainda que tenha 11 anos, 11 meses e 29 dias, se ele matar alguém, ele não vai sofrer nenhum tipo de sanção. Nenhum tipo de sanção. Não vai ficar um dia sequer apreendido, não pode, tá? Então ele é protegido por lei, ele vai sofrer uma orientação, um acompanhamento, menos alguma sanção. De 12 a 18 incompletos, ele vai sofrer uma... Oh, meu Deus, me foge agora aqui o nome, mas é como se fosse uma pena, mas não é uma pena. Ele vai cumprir medidas socioeducativa, muito obrigado, socioeducativa, que é análogo a uma prisão, mas ele não passa mais do que 3 anos, por exemplo. Ele pode matar 10 mil pessoas, ele só vai ficar apreendido e internado 3 anos. Isso se, caso não for um caso excepcional, nós temos um caso excepcional, se todos aqui se lembram, nossos amigos ouvintes, aquele caso do Champinha, lá em São Paulo, que matou um menino e estuprou a menina por vários dias e matou também a menina. Um casalzinho de namorado que estava acampando no parque, esse menino, esse menor infrator, à época, cometeu essa atrocidade. Ele, quando ele fez 21 anos, a lei diz que ele tem que ser liberto, mas ele, nesse caso, não foi. Foi feito exames, foi feito algumas verificações que ele não tinha condições. Nesse caso, excepcionalmente, se estende às vezes a internação, mas prisão nunca. Mas respondendo objetivamente, o menor pode sim ser levado à delegacia, mas não uma delegacia comum. Geralmente eles vão para a DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Aqui no Rio de Janeiro nós temos ali no centro da cidade, e em Niterói nós temos também uma delegacia própria para isso, porque os menores eles têm que ter um tratamento diferenciado, como eu já falei aqui anteriormente. Quando acontece isso, o doutor falou que a escola deve ser comunicada, o diretor da escola, um professor acompanhar, e inclusive ligar para os pais, para que o pai possa acompanhar. É importante que o pai compareça à delegacia sozinho ou é importante que vá com um advogado? Doutor, eu sempre vou dizer, com um advogado. Mas por quê? Por quê? Para garantir os direitos, tá? Garantir o direito daquele menor, né? Garantir o direito do pai também, da mãe,
porque às vezes é a mãe quem vai. Enfim, então, delegacia, como eu já falei num outro programa, ninguém vai a uma delegacia para ganhar um convite ou para bater um papo, receber flores, não. Se vai a uma delegacia porque teve algum problema. E geralmente, se a pessoa é leiga, é bom ir acompanhar. É obrigatório? Nem sempre. Nem sempre, mas neste caso específico que o filho foi apreendido, que aí vamos usar o termo técnico, apreendido, e ele está sendo chamado à delegacia, com certeza ele tem que levar um advogado, porque ele também é menor, ele tem que ser assistido por um advogado, caso não tenha um defensor público. Entendi. Outra coisa também, dentro das escolas, no pátio das escolas, às vezes não é incomum que aconteçam essas brigas. Então, os alunos brigaram ali, saíram no tapa ali, 2 alunos, um de 15 e um de 16 anos ali. E um machucou o outro. Como é que funciona isso? A escola, ela é obrigada a comunicar aquele fato à autoridade, à delegacia, ou ela pode resolver aquilo administrativamente? Vamos supor, bateu no rosto de um, sangrou, vamos supor que aconteceu alguma coisa mais grave. A escola é obrigada a chamar a polícia? Como é que a escola ela deveria proceder? Então, doutor, a escola ela é um celeiro de proteção. Ela é um órgão, né, da sociedade, a escola. Então, assim, é um segundo lar, é uma segunda casa, onde os pais entregam seus filhos e eles esperam e confiam nos professores, naqueles funcionários que estão ali, que seus filhos estão em boas mãos, como se estivessem em casa. Então, doutor, aconteceu um fato análogo a crime. O exemplo que o senhor usou foi um exemplo de briga. Se for entre 2, claro, vai ser uma lesão corporal recíproca. Se for em 4, 5, aquela briga de turminha, será equiparado a rixa, um crime de rixa. Então, é um fato análogo, que, como eu falei anteriormente, menores não cometem crime, e sim fato análogos a crime. Então, ato infracional. Então, esse ato infracional deve sim ser comunicado à polícia, e é óbvio, por óbvio, os pais, como responsáveis desses menores, depois eles vão dizer se eles querem proceder ou não. Por quê? Esses crimes geralmente são de menor potencial ofensivo. Então eles dependem de representação para que aquilo vá adiante. Então vamos supor que seja coisa de criança, masculino, mas está tudo certo. Os pais geralmente não vão proceder. Tá? Mas caso alguém se sinta realmente lesado, o garoto foi machucado, enfim, apanhou e foi machucado, e dependendo da extensão desse ferimento, dessa lesão, pode até levar para uma lesão gravíssima. Por exemplo, perder um olho, ficar com o membro, né, imobilizado, ficar por mais de 30 dias sem estudar. Então isso pode agravar também. Nesse caso aí, existe, por exemplo, chegou um pai lá e um pai quer proceder, quer ir para a delegacia e quer levar o outro menor. E aquele outro menor está dizendo que ele não vai. Mas aquele pai quer que ele vá, quer proceder. Como é que funciona isso? Tem flagrante? A polícia vai chegar? Como é que funciona isso? Então, exatamente. Não é o pai que vai pegar um menor, o filho de alguém, e vamos à delegacia. Não pode. Tá? Vai acionar, geralmente tem uma patrulha escolar, né? Todo batalhão que se preze, né? As escolas elas são protegidas por uma equipe de ronda escolar. Então essa pode ser da guarda municipal também. Neste caso, mesmo as particulares? Mesmo as particulares, todas são abrangidas. Então o batalhão ele conhece as escolas da área, então ela faz um policiamento preventivo. Inclusive, às vezes, os policiais entrando na escola, conversando com a diretora, vendo como é que está ali o clima, principalmente nas escolas onde tem mais problemas. Mas a guarda municipal, neste caso específico, quando não há um crime mais grave, por exemplo, arma, é muito comum hoje menores estarem portando armas. Quando não arma de fogo, arma de branca, né, que a gente chama que são as facas, canivete, que também ferem e são mortais. Então, assim, a guarda municipal ela vai atuar muito mais nesse caso de briga, tumulto, bullying, por exemplo, então, racismo. E o menor, ele pode levar, por exemplo, um canivete na mochila para a escola? Como é que funciona? Não, doutor, não deveria. Não deve levar. Mas é proibido por lei? Então, existe uma contravenção, né? A arma branca. Inclusive, isso é uma discussão muito grande, porque quando houve o Estatuto do Desarmamento, essa questão veio à tona. Por exemplo, às vezes a pessoa que é açougueiro, muito churrasqueiro,
que trabalha fazendo freelance. Então, se ele estivesse portando aquela faca, geralmente aquela faca muito grande, de lâmina muito grande, porque as pequenas não estão contempladas por isso, mas como é que fica? Eles seriam presos em flagrante. Então, ficou uma situação, mas que depende de caso a caso. Por óbvio, a gente costuma diariamente, a gente costuma ver na televisão apreensões de armas brancas com o pessoal de rua. E é normal. Entendi. Agora, por exemplo, o pai, o filho brigou, um pai chegou, uma mãe quer ir para a delegacia e o outro menor não quer. Aquele pai, ele pode se dirigir direto àquele menor? Não. Aquele outro? Não, como é que ele tem que fazer? Então, ele não deve chamar a autoridade. Tá? A autoridade não chega. Como é que a escola tem que se comportar? Aí ele pode, ele se dirige. Vamos supor, no caso ele está sendo vítima. Você está falando que o filho dele foi vítima do outro. Aí então, ele não pode pegar o menor autor e levar forçadamente. Mas ele pode falar, você não vai sair, você não vai embora, tu vai ficar aqui. Ele pode fazer isso? Não pode. Não pode. Se o menor quiser ir embora, ele vai. Exatamente, pode caracterizar. Exatamente. E se esse pai proibir, tu não vai sair daqui, tu vai ficar o pai e cercar. pode responder por exercício ilegal. Na verdade, ele vai responder... Arbitrário? Exercício arbitrário das próprias razões. Que é como se fosse fazer justiça com as próprias... É óbvio, por óbvio, doutor. A gente está falando em casos aqui de briga, de tumulto, coisas... Agora, se for um caso grave, por exemplo, Deus me livre, um menor dá uma facada no outro, ou mesmo um tiro, ou uma pedrada, algo que fira mortalmente ou de grave, por óbvio, as pessoas devem apreender esse menor. Né? Segurar até a polícia, porque se ele fugir, é direito dele fugir, claro que ele pode. Mas se puder prender, assim, a gente fala prender, a palavra não é essa, mas segurar aquele menor ali até a chegada da autoridade. E o que o professor ele pode fazer? Por exemplo, ele pode segurar aquela criança, você não vai embora. A criança tem autorização para sair, ela sempre vai embora, ela sai. Uma suposição, o professor pode segurar, não deixar aquela criança ir embora? Então, se ele cometeu fato análogo houve uma briga. Exato. Até então ninguém sabe. Um pai tá achando lá, meu filho sofreu, abriu o chumbo trocado, briga dos dois. Sabe como é que é criança, entendeu? Então, hoje em dia também nós temos aí os pais que às vezes protegem demais, às vezes são até mais crianças do que as próprias crianças, né? Infelizmente ensina os filhos a revidarem. A revidarem. Mas um professor, se aquele menor fala, não, eu vou embora, não vou ficar não, nós brigamos, vou embora, não vou pra delegacia. Aí um pai fala, vou pra delegacia, o outro não quer ir. O professor ele pode proibir aquela criança de ir embora? Ou ela tem que deixar para o outro dia, quando ela voltar, chamar os pais na escola? Como é que funciona? Então, é uma situação bem complicada. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A criança não vai embora, ela vai entrar no carro que vai buscá-la na escola e o pai, então tu não vai embora, e o carro tá ali para sair, não, eu vou embora. O professor pode proibir daquela criança ir embora, aquele menor ir embora? Então, é um caso de proteção. A gente estava falando aqui que a escola é um celeiro de proteção também. Então, se a diretora, o professor, que são autoridades, inclusive eles são autoridades dentro da escola. Então, se ele perceber e notar que aquele caso é grave, que aquele fato é grave, inclusive aquele menor que está saindo, talvez esteja saindo desorientado, perturbado, nervoso, ele pode, por uma questão de proteção, segurar aquele menor na escola e chamar os pais. Isso acontecia, doutor. Mas, por exemplo, os pais estão trabalhando, pagam lá a van, o tio da van não pode conduzir aquela criança, ou o tio da van pode deixar lá que o professor segura aquela criança lá. Como é que funciona? Depois o tio da van vai embora, quem leva aquele menor para casa? Ele acionaria, eu vou então, assim, na minha opinião, dar essa opinião e orientação aos professores e diretores, acionar o conselho tutelar. Quando a questão não é mais crime grave, ali não é aquela questão de polícia mesmo, efetivamente, chama-se o conselho tutelar. O conselho tutelar vai levar essa criança, ele vai ser responsável por essa criança. Não, eu digo na condição daquela criança que tá falando assim, pô, meu transporte chegou, eu vou embora. Ele tem direito de ir embora? Não, mas esse menor, ele não tem nenhum direito, vamos dizer assim, o direito dele que a gente está falando, ele está sujeito à autoridade dos pais e está sujeito à autoridade da escola. Porque quando o pai autoriza ele entrar na van daquele tio, o tio chegou para buscar e falou, não, eu vou levar. Então, pode levar? Como é que faz? Então, é isso que eu estou falando. O diretor, ele vai avaliar, doutor, ele vai avaliar essa conduta. É grave, não é? De fato, precisa segurar esse menor? Precisa, olha só. Se o diretor entender que tem que segurar, então depois, uma opinião aqui, né?
o diretor também, quando o tio da van vai embora, ele tem que arrumar todas as formas para entregar aquela criança com segurança ou em casa. Ou ele mesmo, ou o conselho tutelar fará essa entrevista, fará essa entrega desse menor aos pais. Quando não, leva para o conselho tutelar e espera que os pais vão lá, ou vá lá. Entendi. Pessoal, olha, acho que a gente conseguiu responder aqui algumas perguntas. É um tema extremamente polêmico. Nós vamos voltar com esse tema. Quero agradecer ao Dr. Rogério aqui pela presença aqui na rádio RGC News. Esse programa maravilhoso, com informações maravilhosas para você que tem filho pequeno em casa, tá ok? Então, compartilhe esse programa, ajude outras pessoas, baixe lá o aplicativo da rádio RGC News, escute lá a nossa programação e com outros programas vamos... Dr. Rogério, além de advogado, é importante falar aqui, trabalhou na segurança pública durante muitos anos, como policial militar, como policial civil, tem toda uma experiência de que prendia, hoje aplica o quê? É ao contrário? Como é que funciona? Como é que você poderia dizer isso? Hoje eu criei aí um bordão, né, doutor? Diz que quem aprendeu a aprender tem que saber soltar. Então, pessoal, obrigado aí pela paciência de vocês, por acompanhar aqui a Rádio RGC News, e na próxima vamos voltar aí com outros programas de direito e olha, muitas novidades vêm por aí, tá ok? Deus abençoe, um abraço e até a próxima. Até a próxima, boa noite a todos.